Boa noite a todos. É uma grata satisfação que nós hoje vamos fazer uma pequena viagem sobre a vida de nosso querido mentor e professor Eurípides Barçanufo. Mas eu gostaria de fazer essa viagem enfocando basicamente o lado do educador e do professor. Já muito se falou de Eurípides médico, de Eurípides atuante na abertura do colégio Allan Kardec, e que nós descobrimos no curso que nós estamos realizando aqui na casa. Aliás, um parênteses sobre esse curso aí, nós estamos ainda na aula 8. Quem tiver interesse, essa aula vai até 31. Então estamos na aula 8. Quem estiver interessado, o curso se realiza aqui sexta-feira à tarde e à noite. À tarde no horário de 2h30 e à noite no horário das 8 horas. Vamos entrar agora na aula 8. E esse curso começou de uma maneira muito interessante. Certa vez, quando o altivo ainda estava encarnado, Berenice deve lembrar bem dessa história, quando nós montamos o primeiro encontro sobre a vida e a obra de Eurípides, e se dá sempre no segundo domingo de novembro. Esse encontro nós realizamos aqui na casa e vamos para o 11º. O altivo chegou para Berenice e falou: vocês ainda não fizeram nenhum encontro da vida do mentor da casa de vocês? E o Leon Denis já está lá no número 20 e alguma coisa, Eles fazem encontros de Eurípides também. E para nossa vergonha, dissemos que não. E o pior ainda, nunca estudamos a vida do nosso patrão. Nunca estudamos a vida do nosso mentor. E ele falou isso alguns 2 ou 3 anos, depois do início da criação do nosso encontro. E ele falou: já está na hora de começar. Então nós criamos esse ano esse curso. Estamos naquela fase em que Eurípides ainda não era espírita, está começando a descobrir a doutrina espírita. E aí nós estudando, pesquisando, descobrimos uma coisa interessante. Costumamos dizer que Eurípides, como educador, como fundou o colégio Allan Kardec, foi o primeiro colégio espírita do Brasil e do mundo, E descobrimos que não foi bem assim. Existiu um colégio espírita no Amazonas que foi criado, foi fundado em 1900 e alguma coisa. Foi o primeiro colégio espírita do Brasil. Esse colégio não existe mais. Isso está registrado numa obra chamada 100 anos de Evangelho, que está lá na nossa livraria, quem quiser adquirir. E esse livro, além de dar essa informação, dá outras muito interessantes, como a formação espiritual do núcleo de Sacramento em Santa Maria para receber Eurípides Barçanufo. Como Sacramento foi planejado, uma cidade que foi planejada no mundo espiritual para receber Eurípides e aqueles companheiros que dariam continuidade a essa obra maravilhosa. Então é um livro muito revelador. E a gente estudando, a gente vai descobrindo. Então, na verdade, o colégio Allan Kardec é o segundo colégio espírita do Brasil. E o Jorge Mizini coloca a informação que é o primeiro, No livro O Apóstolo da Caridade, ele diz que é o primeiro colégio. Mas não é bem assim. E eu acreditava também assim. Até que chegou essa informação que a gente confirmou e está registrado num jornal lá do Amazonas. E pela internet, fica tudo mais fácil, a gente pesquisou e realmente está lá. Foi o primeiro colégio lá do Amazonas, No Amazonas, o primeiro colégio espírita do Brasil, com toda uma estrutura relacionada às obras, ao estudo de Kardec. Depois podemos trazer mais informações sobre isso. Basta estar aqui sexta-feira à tarde ou sexta-noite que vocês conhecerão mais informações sobre isso. Mas a gente estudando, pesquisando, vai descobrindo. E uma das coisas que também nós não podemos esquecer, como Eurípides, pedagogo, professor, seja ele antes de se tornar espírita ou depois, do momento em que ele conseguiu assimilar os ensinamentos do Cristo através de uma obra chamada Depois da Morte, o livro de Leon Denis, Depois, foi esse livro que chamou a atenção de Eurípides.
Então nós observamos que, seja ele como cristão católico ou como cristão espírita, como se tornou depois, ele era um homem de bem, como está lá no Evangelho. Por isso, nessa página que o Gilson acabou de ler, ele teve o mérito de se encontrar com Jesus. Só os homens de bem e de moral super elevada, como a dele, têm essa oportunidade de se encontrar com Jesus. E um fato que aconteceu logo após essa visão, eu acredito que não foi bem uma visão, foi um encontro, foi presencial. Ele esteve em espírito com Jesus, dialogou diretamente com Jesus. Depois desse encontro, o Rizzini também no livro Apóstolo da Caridade diz que Eurípides, assim que despertou desse encontro, levantou da cama onde ele estava tentando dormir e nunca mais parou de trabalhar e atuar no bem. E mais ainda, naquela mesma noite ele saiu da sua casa e foi procurar um amigo de escola. Esse fato não é muito bem divulgado, só o Rizzini que trata desse assunto no livro Apóstolo da Caridade. Ele vai em busca de um amigo de colégio chamado Carlos. Esse amigo era ranceniano e vivia afastado da cidade de Sacramento, lá para cima, lá no morrinho lá em cima, bem afastado da cidade. Afinal de contas, a ranceníase ou a lepra, ainda naquela época, ainda era uma doença que discriminava, como até hoje em alguns lugares ele acontece, infelizmente. E a primeira coisa que Eurípides fez foi se aproximar, ir na casa do Carlos e dar um abraço fraterno e pedir desculpas pelo bem que não fez a ele, pelas oportunidades que ele teve de praticar o bem com ele, de levar a sua palavra, o seu abraço, o seu carinho, ajuda até mesmo material, e não fez. Então, a partir desse momento, Eurípides nunca mais parou de trabalhar. Mas hoje vamos enfocar, vamos partir para a ótica do educador, do professor. Eurípides, professor. Atualmente, o que nós vemos na mídia, o que vem no noticiário televisivo, no rádio, no jornal, na mídia em geral, a violência, né, que está infestando a nossa cidade, o nosso país, o mundo, né? Isso já era assunto de debate, de preocupação de Eurípides com os seus alunos e com os pais dos alunos no início do século XX, lá em Sacramento. Eurípides tinha uma metodologia em que toda semana chamava os pais dos alunos para conversar diretamente com eles a respeito de ética, moral e valores que aqueles alunos deveriam ter, principalmente dentro do lar, e que não estavam tendo e que deveria ser trabalhado com os pais. Essa metodologia de Eurípides é a mesma utilizada por Pestalozzi. Pestalozzi, naquele castelo que está ali, que até não sei quando vai ficar, eu acho que mês que vem já não vai estar mais, graças a Deus, vamos segurar aqui. Senão eles vão leiloar também aquele quadro aí. Mas aquele quadro que está ali é o Castelo de Verdun. E era ali que estudava Kardec como monitor de um grupo de alunos, né, de vários grupos de alunos, que estudavam com Pestalozzi. E Pestalozzi tinha essa metodologia da escola mista, da escola integral, de trabalhar a educação física, que naquela época nem se concebia, né? E Eurípides também fazia isso, de trabalhar o assunto da natureza, o aspecto da natureza, Deus presente na natureza. Isso ele usava principalmente quando estudava botânica, astronomia, e levava os seus alunos para fora da sala de aula, para trabalhar diretamente com a natureza, fora das quatro paredes. Pestalozzi só fazia isso naquele castelo. A liberdade com responsabilidade para os seus alunos. Não havia chaves, não havia cadeados naquele castelo. As crianças poderiam sair
andar fora do castelo, mas sempre com disciplina. Mas Pestalozzi tinha um cuidado todo especial com os pais, principalmente com as mães. E existem escritos, cartas, lá no Museu de Verdun, ainda existe um museu lá dentro desse castelo, onde tem cartas de Kardec guardadinhas lá. Cartas de Kardec da mãe de Kardec, com Pestalozzi. E com outros pais. Ele se correspondia semanalmente. Aí, quando nós começamos o nosso curso, que passamos por esse período, por esse tópico, da parte estrutural do Colégio Allan Kardec, aliás, antes do Colégio Allan Kardec, do Liceu Sacramentano, fundado por Eurípides, ainda quando católico, do Colégio Allan Kardec, veio depois que ele se tornou oficialmente espírita. Mas ainda ele não era espírita, ele era católico. Naquela época, inclusive em Sacramento, ou a pessoa era católica ou era ateu. Não tinha opção. Então toda a família de Eurípides e toda aquela cidade mineira, como ainda é característica de Minas, né? É uma cidade essencialmente católica. E Sacramento ainda é uma cidade católica. Não pensem vocês que quando chegarem lá pela primeira vez, vão encontrar uma cidade espírita e que todo mundo conhece Eurípides. Negativo. É uma cidade católica. Todo dia, todo domingo, o pessoal está lá na igreja e poucos vão à casa espírita. É uma minoria o espiritismo em Sacramento, como em toda Minas, né? Até os descendentes da família de Eurípides, muitos deles não dão bola para o espiritismo. Isso foi a tia Gorina que nos falou pessoalmente. Com muita tristeza ela nos disse isso. Os familiares dela e de outros parentes dela estão nem aí para a doutrina espírita e nem querem estudar sobre o livro, saber sobre o é o que acontece lá. Mas eu posso quase que garantir a vocês, devido à dificuldade da literatura, da chegada de livros, eu posso quase que garantir, porque isso não está registrado em livro nenhum, que Eurípides nunca leu Pestalozzi. Nunca leu Pestalozzi. Claro que até hoje, para ler Pestalozzi, a gente tem grandes dificuldades. Ou você vai para os livros da Dora Encontre, inclusive tem uma obra que ela está traduzindo do alemão para o português, que eu não sei se já foi editado ou está no prego, mas tem um aí que roda por aí, que é um livro que é uma dissertação de doutorado, uma tese de doutorado que ela fez em relação à pedagogia pestalozziana. É a única coisa que a gente consegue encontrar aqui, atualmente. Mas, naquela época, eu acredito, isso aí é o Marcos, devido a pesquisas que nós realizamos, eu acredito que não houve oportunidade de Eurípides ler ou estudar Pestalozzi. Então, da onde vem essa semelhança de trabalho, de metodologia, que Eurípides aplicou no colégio, no Liceu Sacramentano e, claro, que continuou no colégio Allan Kardec com mais potencialidade ainda. Da onde vem isso? Então, pesquisando as vidas anteriores de Eurípides, descobrimos, está documentado, inclusive no Anuário Espírita de 2003, traz isso detalhadamente, que Eurípides foi lavater, ou lavater, como queira, grande intelectual suíço que morou bom tempo na França e participou da Revolução Helvética, aquela revolução suíça que matou muita gente, onde Pestalozzi se envolveu como, entre aspas, ministro da educação, ajudando aquelas crianças chamadas desvalidas naquela época, colocando em locais para serem verdadeiras creches, né? Vamos dizer assim, mas dando ali educação, alimentação, às vezes do seu próprio bolso. Por isso que ele nunca foi um homem rico. Pestalozzi sempre foi pobre, viveu na pobreza, com dificuldades tremendas até o fim da sua vida. E devido à vaidade humana, o egocentrismo do ser humano, aquele colégio não pôde prosseguir nas suas atividades e teve que se encerrar logo após a saída de Kardec. Então nós começamos a ver aí algumas analogias. O colégio acabou assim que Kardec saiu de lá.
Durante 30 anos, Kardec não foi espírita e praticou os ensinamentos de Pestalozzi nos colégios da França. Aos 50 anos se tornou espírita. Mas durante 30 anos, como pedagogo, ele aplicou os ensinamentos pestalozzianos. E agora no Brasil, uma cidade pequenininha, que não tem mais do que hoje 28 mil habitantes, Eurípides nasce no interior do Triângulo Mineiro, cheio de barro vermelho, implantando a chamada pedagogia do amor, ou, como ele chamaria depois de espírita, evangelização de espíritos. Então as crianças daquela escola, do liceu, conviviam com Eurípides com aquela metodologia de Pestalozzi, porque Eurípides, como Lavater, correspondia-se quase que mensalmente. Isso tem registros nos livros da biografia de Allan Kardec, até pela FEB, são 3 volumes, se não me engano, né? Condensaram agora em 2, não sei agora, né? Eram 4 volumes, acho que condensaram em 2 agora, né? 3 volumes, né? 3 volumes, e que foi relançado agora há pouco tempo, né? Pela FEB. E nós encontramos lá o quê? Essa realidade. Então podemos observar que a memória espiritual de Eurípides, um dos espíritos de maior hierarquia que reencarnaram no Brasil, quem diz isso são os amigos espirituais, que saiu isso da boca do Chico Xavier, um dos maiores espíritos que chegaram ao nosso planeta depois de Jesus. Tanto que na época de Jesus, ele também teve um encontro com ele. Esse encontro é narrado num livro da Corina Novelino, chamado A Grande Espera. Da Grande Espera, porque foi um encontro que Eurípides teve com Jesus, um encontro que demorou minutos, menos de 1 hora, com o Essênio, com o nome de Marcos. E esse encontro, que ninguém sabe o que aconteceu nesse encontro, nem a própria autora espiritual conseguiu esclarecer, foi um encontro simples, mas cheio de luz. E que Eurípides, já naquela época, era um espírito de grande hierarquia espiritual. Já naquela época. Então esse espírito, no papel de Lavater, na encarnação de Lavater, ele, com certeza, as correspondências com Pestalozzi, compreendeu como deveria ser a educação para aqueles espíritos que precisavam chegar e renovar a sua postura de homem integral, de espírito destinado à felicidade. Porque somente através da educação é que vamos conseguir aplacar tudo isso que nós estamos escutando hoje na mídia. E sobre isso eu vou falar mais alguma coisa daqui a pouco. Portanto, Eurípides colocou em prática o método pestalozziano, que com certeza nunca leu nada de Pestalozzi. Pode ter ouvido falar alguma coisinha, mas se ele conseguisse alguma coisa, seria em alemão ou em francês, coisa que eu não tenho noções, não tenho conhecimento disso ocorrido. Muito bem, foi criado o Liceu Sacramentano. As crianças lá aprendiam coisas que hoje muitos filhos nossos que estão em bons colégios não estudam. Não estudam. Inclusive, da década de 80 para cá, uma das disciplinas que se chamava Moral e Cívica saiu da grade curricular. Saiu porque alguns diziam que era uma disciplina imposta pela ditadura, que não continha verdades, mas quem estudou essa disciplina, quem tem mais de 35 anos, 40 anos, estudou essa disciplina, ninguém morreu por causa disso. E pelo contrário, respeitava a pátria, tocava-se o hino da bandeira, ficávamos respeitosos em frente ao estandarte, né? Respeitávamos os mais velhos, porque era dado noções de ética, moral, cidadania e de valores. Parece que agora os nossos dirigentes acordaram. Viram a importância de se estudar ética nas escolas, de levar a moral para as escolas, porque a família não estava fazendo isso.
Por quê? Como é que um pai e a mãe vai ensinar alguma coisa que não aprendeu, que não foi instruído? Os pais de hoje, da década de 80, que nasceram na década de 80, ou que estavam nos bancos escolares da década de 80, não estudaram civismo, não sabem a importância da ética, da moral e da religião dentro dos lares. E Eurípides, já naquela época, fazia questão de colocar isso em pauta nas suas aulas. Principalmente quando no Colégio Allan Kardec ele instituiu, nas manhãs de quarta-feira, o Evangelho segundo o Espiritismo. As crianças, os seus alunos, estudavam o Evangelho na quarta-feira pela manhã. Então aí já podemos ter uma ideia disso tudo que está acontecendo ao nosso redor. Porque o pai e a mãe não podem ensinar o filho o que não sabem. Recentemente, estivemos, eu já até comentei isso aqui, acho que no ano passado, estivemos passando num colégio na freguesia, em que colocou uma faixa bem grande, dizendo: aqui ensina-se ética, como se fosse um grande diferencial em relação às outras escolas. E acabou sendo, né? Porque as outras não ensinavam, então os pais começaram a botar os filhos ali. Por quê? Porque pelo menos na escola ele vai aprender. É claro, em casa, sem chance. E nós espíritas, hein? Como é que nós estamos nos posicionando em relação à educação espírita? Esse assunto está sendo levantado hoje pela antiga USERJ, que agora é SERJ, e pela Federação Espírita Brasileira. Quando eles estudam a pedagogia do amor, a pedagogia do sentimento, que na verdade é a evangelização dos espíritos, e que está preocupando todos os dirigentes espíritas e todos os grandes educadores. Aí eu trago uma carta que a Darcy Neves, a nossa Darcy, da SERJ, da Rádio Rio de Janeiro, nos enviou no momento que nós estávamos realizando o nosso FENEF, nosso encontro aqui de paz, que a gente realiza sempre no Carnaval, aqui na nossa casa. Os 4 dias de Carnaval, a gente se reúne aqui na nossa casa para estudar Kardec, para estudar Eurípides. E a Darcy nos enviou uma correspondência a respeito da evangelização espírita. Diz ela: evangelizar. Isso foi logo após aqueles acontecimentos que ficamos sabendo na época do Joãozinho, naquele acidente todo que houve aqui perto. E outros problemas de segurança, de violência. Evangelizar. Eis o apelo. Educação à luz do Espiritismo é o programa a ser desenvolvido com resultados a curto, médio e longo prazo, dependendo da condição espiritual de cada um. Quem são os espíritos que concretizaram este acontecimento bárbaro? Que bagagem espiritual trazem? Em que nível de consciência se encontram? O momento é de reflexão. O que poderemos fazer? Continuar dando ênfase à evangelização, não só aos meninos pobres, mas aos ricos também. Pois quantos são os que se encontram abandonados em mansões, órfãos de pais vivos? De repente é com esses que nós temos que nos preocupar mais. São esses em que os pais podem pagar um bom colégio, então dizem: vai estudar ali que ali se ensina ética, se ensina moral, vai aprender o valor da sociedade lá. Porque os pais não se falam, quase não vê o seu filho, atividades profissionais o impedem. Então vai estudar, eu te boto naquela escola. E não é isso que está acontecendo na casa espírita também, com o pai espírita, mandando a criança para a evangelização. Lá você vai aprender a estudar Jesus, Kardec, porque na casa dele não tem tempo, nem para fazer o culto doméstico do lar. Portanto, a realidade que estamos vivendo, o problema todo
Eurípides já tinha percebido naquela época como um grande espírito, de grande, vamos dizer assim, grandeza espiritual, que era o problema do lar, da educação dentro do lar. E me veio à mão, quando nós fizemos uma palestra lá do CEOI, no mês passado, uma mensagem que veio da equipe da Federação Espírita do Paraná, quando eles promoveram um encontro, o 6º Simpósio Paranaense de Espiritismo. A página diz o seguinte: a paz começa no lar. Só essa frase aqui, só essa frase faz com que todos nós reflitamos mais sobre o nosso papel de educador, principalmente como pai. O papel de educador dentro do nosso lar, direcionando esses espíritos que nos veem hoje na forma de filhos, mas que às vezes são muito mais velhos, espiritualmente falando, do que a gente, com muito mais experiência do que a gente. Mas eles reencarnam no nosso lar em busca desse aprendizado, desse alicerce, porque nós nos comprometemos no mundo espiritual diante de sermos pais, sermos espíritas, e de receber esse espírito para direcioná-lo no caminho do bem, no roteiro do bem. Será que nós estamos cumprindo com a nossa missão? É só isso que Jesus pediu, porque o filho não é nosso, nós que temos esse hábito, o meu filho, não somos donos de ninguém. Eles são filhos de Deus, são nossos irmãos, que vieram até nós pela bênção do Pai, emprestados, entre aspas, para que nós ajudássemos na sua educação, no seu caminhar. Será que nem isso a gente vai fazer? Então olhem só o que essa casa lá do Paraná, a Federação do Paraná, escreveu. Em tese, é no lar que aprendemos a ser violentos ou pacíficos, viciosos ou virtuosos. É com o exemplo do pai, da nossa postura em casa, porque é dentro da nossa casa é que tiramos o véu, colocamos de forma velada o que somos realmente, e é ali que nós vamos ensinar, pela nossa postura, pelos nossos atos, palavras e sentimentos, o que somos realmente, e a criança, como um imã, captando aquilo tudo. Vocês podem dizer, não vai estar dando bola para isso, não. Ela está captando, e no momento certo ela vai colocar para fora aquilo que ela está aprendendo. Nós, como educadores, até na evangelização, percebemos isso quando trabalhamos com crianças de 10, 11, 12 anos. No momento certo, ela vai colocar para fora aquilo que ela aprendeu talvez há 10 anos atrás. E aquilo vai ser um sinalizador para o seu roteiro de vida, quando ela tiver a sua família, quando ela tiver os seus filhos, o seu emprego. O pai, muitas vezes, educa o filho dentro de uma célula de vaidade, como esse exemplo que eles nos dão aqui. Quando o amiguinho pega o brinquedo do filho, os pais intercedem dizendo: tire dele você é mais forte, não seja bobo, bata nele, se ele quebrar o brinquedo, bata nele, não empreste em momento nenhum, e se apanhar na rua, tem que bater também. Então nós vamos formando um elo de egoísmo, de vaidade, de egocentrismo, de orgulho, que aquela criança vai aprendendo desde pequenininho. Daí os políticos que nós temos hoje, os problemas morais que enfrentamos no trabalho. Vou fazer uma pergunta que ninguém precisa responder, pelo amor de Deus. Hoje, há meia hora atrás, terminou a declaração do imposto de renda. Fizemos essa declaração de maneira evangélica? Não precisam responder. Poucos. Não precisava responder. Mas olha que há também margens para isso. Tem margens para isso.
Ninguém precisa responder isso. É só pensar. A nossa postura começa aí. E o filho está vendo a nossa conduta dentro do lar, como nós tratamos o pai, a mãe, o filho, a esposa, né, a sogra, o genro. Tudo isso está sendo observado lá pela garotada. E elas vão colocar em prática aquilo que aprenderam dentro do lar. Com as meninas, é a mãe vestindo a filha com roupas que despertam a sensualidade, a vaidade e a leviandade. Meninas desde os 3 anos já estão vestidas como se fossem moças, com roupas e maquiagens que as mães fazem questão de lhes dar. É a mãe colocando na criança aquilo que ela gostaria de ser e não conseguir. Que espírito ela está educando aí? Finalizando, que a mensagem é grande. E aqui mostra a postura de Eurípides com os pais naquela época. Ele falava exatamente isso. O que geralmente acontece, aqueles que aprendem a lição, essa lição errada que nós acabamos de falar, se tornam cidadãos agressivos, orgulhosos, vingativos e violentos, ingredientes perfeitos para fomentar guerras e outros tipos de violência. Então Eurípides, desde aquela época, falava dessa pedagogia do amor. E o Liceu Sacramentano teve muitos alunos, até mesmo de outras cidades ao redor, que eram para lá levados pelos pais, como o Castelo de Verdun. Só que ali numa figura mais macro, né? Ali, toda a Europa se reunia naquele castelo. Aqueles que podiam pagar e aqueles que não podiam. E lá, em Sacramento, era a mesma coisa. Eurípides recebia aqueles que tinham condições de pagar, que sustentavam o colégio, mas não deixava de fora, de maneira nenhuma, aqueles que não tinham condições de estudar. Seus métodos pedagógicos eram reconhecidos por toda Minas Gerais. Inclusive, nos exames de final de ano, quando o inspetor ia fazer a prova oral com os alunos, Eurípides dizia: pode escolher qualquer um aqui, escolha qualquer aluno nosso. E as respostas eram brilhantes. Ninguém gaguejava, ninguém dizia que não sabia, todos respondiam, seja botânica, química, física, matemática, português, latim, francês, o que vocês quiserem. Então, era Eurípides esse grande instrumento da educação em que hoje nos devemos inspirar. Mas, quando nós entramos de choque com a postura do homem velho, esse homem velho que nós carregamos, encarnações após reencarnações, aí ficamos na dúvida: poxa, será que esse é realmente o caminho que eu devo traçar? Porque aí aparece o problema da riqueza, do poder, do dinheiro, que mexe com a nossa cabeça e procura desviar do nosso caminho, que já estava programado, que nós chamamos na programação reencarnatória. Então, nessa ambientação reencarnatória, todos nós temos um compromisso de evangelizar. Somos educadores também. Ah, mas eu não evangelizo crianças na casa espírita. Mas quem disse que evangelização é evangelizar crianças na casa espírita? Como eu falei antes, é a sua postura lá fora, no ambiente de trabalho com aqueles seus amigos, na família, principalmente na família, porque você, mesmo sem saber, você é um sinalizador. Por você ser espírita e reconhecidamente espírita no seu meio familiar, você é um sinalizador. Tanto que quando você erra, o dedo aparece na tua cara. Você que é espírita, já tiveram essas experiências, né? Você que é espírita faz isso porque nós somos sinalizadores, sim. E a gente só percebe isso quando a gente dá aquela mancada. Puxa vida, como é que vai ser agora? Como é que eu vou contornar isso? Na verdade, eu sou espírita, sim. Não temos medo de dizer que é espírita. Eu me lembro que há quase 30 anos atrás, já estou entregando aqui, né?
quando a gente vinha para a mocidade espírita aqui da casa, onde era só lá embaixo, o salão da casa ia até onde está o bazar hoje, ali que era a sala de palestras, né? Era ali embaixo. Quando eu vinha para a mocidade espírita aqui, tinha orgulho de botar o livro dos Espíritos embaixo do braço e pegar o ônibus para vir para cá. Era um só que tinha para vir para cá. E tinha orgulho de levar aquele livro embaixo do braço. Hoje, as pessoas estão com vergonha de Kardec. Nunca vi isso. Agora, hoje, dia 30, estamos fechando o mês de abril, o mês dos 150 anos do Livro dos Espíritos. 150 anos do Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Muitos dizem que Kardec já era, está fora de moda. Lá em Paris, no ano passado, lançaram uma continuação do Livro dos Espíritos. Uma senhora lá, que se diz médium lá, lançou o Livro dos Espíritos, a vingança, ou a continuação, alguma coisa assim. Foi motivo de risos, né? Mas o pessoal lá está levando a sério esse livro. Está vendendo pra caramba. Eles nem conhecem o Pentateuco. Você chega na França hoje e fala de Allan Kardec, ninguém sabe quem é. Fala de espiritismo, o cara ri na sua cara. Como descreveu, né, os companheiros nossos que estiveram na França, no 4º centenário, né? Perdão, no 4º encontro, né, de espírita, né, que teve na França, o pessoal com aquela bolsa do encontro, né? Quando o pessoal saía do centro, naquele teatro, naquele cinema enorme que foi feito o encontro, o pessoal apontava o dedo e ficava, espírita, os bruxos, olha os bruxos aí andando aí. Ficava ridicularizando os espíritos do mundo inteiro que estavam ali reunidos. Então eles não conhecem ainda o espiritismo. E podemos dizer que a nossa responsabilidade hoje, de ser um país coração do mundo, pátria do Evangelho, reside na nossa responsabilidade de levar Kardec à frente. Temos que estudar Kardec, sim. E recentemente o nosso grupo mediúnico recebeu uma mensagem dizendo que o Livro dos Espíritos ainda é, por mais que a gente diga que não, ou que queira desviar a atenção, ainda é a obra mais importante do Pentateuco kardeciano e de toda a doutrina espírita, e que deve ser estudado, lido e relido tantas vezes quanto for necessário e possível. Porque por mais que a gente lê esse livro, a gente está sempre aprendendo. A gente diz, puxa, como é que eu não percebi isso antes? E se reler, vai fazer isso de novo, e vai fazer, e vai fazer. Então daqui ninguém sabe nada. Estamos começando uma estrada, ainda espíritos na fase de infância em relação à nossa jornada espiritual, o nosso infinito em relação ao mundo espiritual. Não somos nada, não sabemos nada, estamos aprendendo a cada passo. Temos sim que estudar Kardec, e muito. Por isso que a nossa casa e outras várias casas se dedicam ao estudo das obras kardecianas. Porque sem Kardec a gente não vai a lugar nenhum. E recentemente, conversando com companheiros nossos de várias casas espíritas, do antigo 20º CRI, que agora é seu, né, 20º seu, a importância do estudo sistematizado, de se estudar Kardec. Todas as casas estão se preocupando com isso, por causa dos igrejismos que estamos colocando na casa espírita, de rituais que não tinham, que estamos colocando, de posturas errôneas em relação à doutrina que estamos colocando. Então é estudando Kardec que a gente vai corrigir isso tudo. Mas como é que eu vou então educar? Como é que eu vou evangelizar à luz dessa terceira revelação? Eurípides deu um exemplo. E o exemplo que Eurípides deu, seja com seus alunos no colégio Allan Kardec, ou hoje nas nossas salas de aula das casas espíritas, principalmente nas casas espíritas que levam o nome de Eurípides, ou que Eurípides é o seu mentor. E nós encontramos isso em vários lugares. No núcleo Chico Xavier, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui na Vargem Pequena, Eurípides é mentor daquela casa. Uma casa simples que tem aqui na Estrada do Pau da Fome,
uma casa pequenininha que tem lá. Eurípides também está presente lá, e outras tantas no Brasil inteiro. Eurípides hoje coordena, segundo os companheiros lá de Sacramento, os companheiros que nos deram notícia dos amigos espirituais, que nós podemos dizer com certeza e com confiança, 2 grandes casas do mundo espiritual, uma em Goiás, um hospital espírita em Goiás, e outro em Sacramento, em cima da cidade de Sacramento. Dizem que tem um terceiro, mas esse eu não confirmei, não posso falar. Aliás, tudo isso que nós falamos é pautado em textos, em estudos e pesquisas, porque uma das coisas que nós espíritas estamos deixando de lado é o critério do raciocínio lógico, da pesquisa sistematizada, da procura da fonte, porque era isso que Kardec fazia. E nós estamos esquecendo isso. Então, voltando àquilo que eu falei agora há pouco, se desejamos continuar a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o espírita cristão brasileiro tem que tomar postura, porque as coisas estão descambando por uma situação muito complicada. A pureza doutrinária está balançando. Poucas casas hoje têm um compromisso com a razão e com a fé raciocinada. Quando nós observamos Kardec analisando as respostas das perguntas, quando ainda nem foi editado aí no Livro dos Espíritos, mas pesquisando, analisando, por isso que ele é o codificador. Obra extensiva de pesquisa, de juntar uma pergunta com a outra, para dizer, olha, essa aqui não está batendo, não vamos divulgar isso aqui. Por isso que Kardec, antes de Kardec, como Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele era conhecido como homem de bom senso. A França chamava de le bon sens incarné, o bom senso encarnado. Porque tudo partia da razão, da lógica e do critério científico, da metodologia científica. Então, quando eu cheguei a Sacramento pela primeira vez, já tem talvez quase 10 anos ou mais de 10 anos, nem me lembro agora, quando nós chegamos lá pela primeira vez, era eu, Paulo e o cunhado dele, o André. A Alzira conversando com a gente. Me lembro como se fosse ainda hoje, a Alzira, aquela sobrinha neta de Eurípides, que dá continuidade a essa proposta de evangelização, que não é nada diferente do Evangelho de Jesus, não. Hein? Porque para ser evangelizador de espírito, já dizia Eurípides, tem que saber Kardec. Porque a evangelização de espíritos, ou a pedagogia do amor, como a fé denomina, ou pedagogia do sentimento, como a CF denomina, é a prática da moral evangélica. É colocar em prática os ensinamentos evangélicos. Então isso dá trabalho. Dá trabalho. Não é só trazer mais aulas decoradas para pintar, botar a criancinha para pintar, contar historinhas, não é mais assim não. O evangelizador tem que tomar uma postura de que ele está divulgando e ensinando a doutrina espírita, isso de espírito para espírito. Aquela criança de 10 anos ali é um espírito milenar, que vai introjetar os ensinamentos, como eu falei, e vai colocar para fora no momento exato. A evangelização hoje é de espírito para espírito. Não temos que ter medo de falar coisas. Ah, mas isso está na Gênesis, e vamos trabalhar a Gênesis com elas. Por que não? Eurípides fazia isso com os seus alunos, sem medo. Conversava com eles sobre a vida espiritual, as verdades da imortalidade da alma e dos vários mundos habitados. Por isso, já encerrando aqui o nosso estudo, por isso que quando nós estávamos, eu e o Ronaldo, estávamos pesquisando sobre a vida de Eurípides, por um documentário que a gente... Ronaldo, olha só, desculpe aqui, mas eu vou ter que ler. Ronaldo, nós perdemos o bonde. No dia 4 de maio, vai sair um vídeo, Alan, também não sei se o Alan sabia disso, vai sair um vídeo da produtora Versátil Filmes, um DVD, falando sobre Eurípides Barçanufo, educador e médium.
já está sendo vendida na internet, só vai começar a ser lançada oficialmente no dia 4 de maio. O diretor, não conheço, Oceano Vieira de Mello, e o narrador desse DVD é o Lima Duarte. E tem um trecho nesse DVD que ele diz o seu encontro com Eurípides. Eu nem sabia que o Lima Duarte era espírita ou era espiritualista, e muito menos adorava, amava Eurípides Barçanufo. Esse DVD aqui, capa meio amarelada. A gente ainda pode continuar nos nossos projetos aí. Nós começamos a filmar no passado, aí eu peguei isso na internet ontem, estava pesquisando aqui para a aula de hoje, peguei isso na internet aqui. Depois o Gilberto vai dar mais detalhes sobre esse DVD aí. É um pouco carinho, o nosso ia ser mais barato. Tá quanto aí? 40 aí? R$44,90, quer dizer, R$45. Se quiser esperar o nosso, né, que eu não sei quando é que vai acabar, nós estamos nas entrevistas iniciais, né? Porque nesse vídeo que a gente está montando, nós separamos um achado, quase que um achado precioso, quando a nossa casa esteve visitando o Tomás Novelino, lá em Franca, numa excursão, uma das últimas excursões, quando o Dr. Tomás, o último aluno de Eurípides, vivo, ainda estava encarnado. E a turma foi lá em Franca, não sei se você estava junto, não me lembro se você aparece, eu acho que você não. Mas estava o Jadiel aparece no vídeo. E outro, acho que o Gilson estava. Se eu vou perguntar para ele. Estava, Gilson, nesse encontro? Com o Tomás Novelino lá em Franca? Estava. Eu acho que eu vi você. Então é um trecho pequeno que o Tomás Novelino diz assim: eu só convivi com Eurípides 3 anos. E esses 3 anos que eu convivi como aluno, Tomás Novelino é primo da Corina Novelino. É primo da Corina, né? Que deixou aquele livro maravilhoso, O Homem e a Missão. E é esse que nós estamos nos pautando para estudar. Porque lá em Sacramento diz o seguinte para a gente: olha, tem vários livros aí sobre Eurípides, mas na dúvida fica com a Corina. E é o que a gente está fazendo. Parente, prima, né? De Tomás Novelino. Então, Tomás Novelino falou o seguinte: os 3 anos que eu convivi com Eurípides valeram por toda a minha vida. O que será, gente? O que será que o Tomás Novelino viu naqueles 3 anos naquela sala de aula junto com Eurípides? O que aconteceu naquele ambiente que marcou? Ele devia ter uns 10 anos, 9, 11 anos. O que marcou a cabeça daquela criança, pautando para ser um grande profissional, um grande médico, um grande educador, um grande evangelizador e um grande patrão? O que marcou? O que marcou esse espírito? Fica aqui a nossa pergunta, e vamos agradecer a toda a equipe espiritual da nossa casa por nos ter intuído, nos ajudar nessa homenagem singela que fazemos ao grande mentor, ao nosso grande companheiro e professor Eurípides Barçanufo. Que Jesus nos abençoe.